Aleluia, glória a Deus. Então, primeiramente, bom dia, a graça e a paz, amém? Antes de ministrarmos a palavra, sempre temos um bom costume de perguntarmos ao Espírito Santo qual palavra a igreja precisa, né? Para não sermos tendenciosos de algum fato corriqueiro em nossa semana. Por exemplo, uma pessoa comete uma falta e a gente quer colocar toda a ministração em cima dessa pessoa e perder o que o Espírito quer falar para a igreja. E eu fiquei perguntando ao Senhor, qual palavra eu ministro para a igreja no domingo, né? No feriado de carnaval. Aí vem aquelas ideias, né? Uma palavra para o pessoal não pecar, né? Para não ir para as festas. Eu disse, não. E procurei ouvir a nota do Espírito e fui rever algumas anotações. Eu tenho o que chamo de diário espiritual, né? Foi até uma sugestão de nobre professor Eduardo. E eu faço algumas anotações em algumas fases da minha vida, o Espírito Santo me ensinando algo. E eu comecei a ver que tinha muitas anotações sobre mágoa. De menino, eu me magoei bastante, viu? Me ofendi bastante. Mas o bom dessas anotações é quando o Espírito Santo me ensina, ou seja, quando eu estou livre dessa porcaria mesmo. A mágoa é algo tão avassalador, tão ruim e tão sutil, muitas vezes, que nos coloca no engano e a gente não percebe. Então, vou fazer uma pergunta a você. Quem já se ofendeu na vida? Muito bem, eu acredito que todos. Os que não levantaram a mão, acho que não entenderam a pergunta, mas vou fazer outra melhor. Esse ano, quem se ofendeu esse ano? Vocês também, hein? Essa semana, olha aí, ó. Espera aí, é muita gente, então a palavra é boa, né, que eu vou falar, vai atingir o público muito grande. Às vezes a gente confunde a mágoa, né, achando que é algo muito grave, né, mas eu vou dar um nome bem leve para ele, chateação. Alguma coisa quando lhe chateia, você quer colocar um embargo sobre a outra pessoa, quer colocar uma punição, por exemplo, se algo lhe chateia, você quer fazer algo contra, mesmo que seja alguma coisa leve, fechar a cara, dar uma resposta, não comprar algo porque você se chateou com aquele vendedor, então você foi magoado, amém? Então, o magoar, nós também compreendemos na parte do corpo físico, quando nós levamos uma topada, nós magoamos aquilo. Então, vamos aprender hoje sobre a importância do perdão, amém? Estou aqui para fazer uma conversa franca com vocês sobre perdão, sou quase Josimaia, né? Então, fiz muitas anotações, é muito grande, então vou tentar organizar as ideias, né? O interessante é que esse assunto, muitas pessoas elas têm vivido o Evangelho de uma maneira muito seletiva, elas pegam o que é conveniente, e a parte de liberar perdão, acreditam que é um dos milhares e milhares de itens da Bíblia que eu devo cumprir mais ou menos, mas a parte do perdão, a parte do amar as pessoas, é uma das principais partes da Bíblia. Não é mais uma para você cumprir, tá mais uma coisa, não, é o principal. Como assim, pastor Ricardo? É o principal. Vamos abrir nossas Bíblias, começando por Gálatas capítulo 5, no verso 6. Sei que tem a Bíblia no telão, mas se você puder abrir também, alguns a gente vai falar rápido, e você pode acompanhar, mas outros queria que você abrisse, pudesse riscar sua Bíblia mesmo, colocar em destaque. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, diga, a fé atua pelo amor, opera pelo amor. Ou seja, a fé só funciona, queridos, quando tem o amor. Se eu não ando em amor, a minha fé não opera. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, se eu tenho que usar a minha fé para agradar a Deus, como é que a minha fé pode funcionar se eu não ando em amor? Entende como esse assunto é sério? Eu sou um homem de fé, eu tenho a fé para transportar os montes, a fé é maravilhosa. 1 Coríntios 13, quando fala sobre o amor, também tem outro comparativo. Vamos lá, 1 Coríntios 13, verso, acredito que é o 2.
1 Coríntios 13, 2, vamos ler do verso 1, olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então não fique impressionado com uma pessoa que opera em milagres e fazer cadeirantes se levantar, cegos enxergar. Não, fique impressionado mesmo e admirado com pessoas que andam em amor. Porque se não andar em amor, a sua fé, ela não opera. A sua fé, como a Bíblia diz, você nada será. Você tem que, você não, deixa eu botar dentro, né? Nós temos que andar em amor. Então, o perdão é uma ferramenta, o perdão é uma ferramenta de Deus para nos livrar de algo tão ruim que Satanás coloca, que é a mágoa, que é a ofensa. Então, Satanás não brinca com isso. Ele não fica jogando cartas pequenas, não. Ele joga cartas grandes para ofender você. E eu vou lhe dizer uma notícia, não sei se você sabe. Você se ofende mais com as pessoas mais próximas a você. Rapaz, olha, o pastor Júnior me ofendeu bastante, viu? Olha, minha esposa é que mais me ofende. E pastor? Eu me chateio. Sou ser humano, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que a maioria das vezes está do lado dela. Que ele fica me dizendo para eu perdoar, para eu pedir perdão, para fazer o melhor para ela, e dizendo que o erro é meu. Pastor Humberto já me ofendeu. Já, meu Deus do céu. Mas graças a Deus que em todas essas ofensas, não sei se tem alguma, eu acho que mais nenhum, eu já olhei meu coração para ver se eu estou limpo mesmo, mas liberei perdão para tudo. Eu lembro uma época que eu estava tão chateado com o pastor Edgley. Olha, pense num homem que me aperreou tanto. Principalmente quando eu era aspirante a ser pastor. Sabe aquele bullying ministerial? Olha, todo mundo brincava comigo, mas as brincadeiras que ele fazia, para mim, era sem graça. Aí o problema estava comigo ou com ele? Não era ele não. Ele era o bonzinho. Seu amigo, né? Gente, o problema era comigo mesmo. Nós vamos aprender algumas chaves para a gente não se magoar. E uma coisa que eu aprendi, até foi um discurso de alguém, não lembro quem foi, ele disse, se eu estou numa sala com 10 pessoas, falo algo e 5 ficaram ofendidas e 5 não. Então o problema foi o que eu falei? Não, senão todas estariam ofendidas. Mas como estava o coração da pessoa. Então é muito válido nós sondarmos a nós mesmos, nos fortalecermos, é isso que nós vamos aprender hoje. Mas para isso devemos dar uma importância que é devida sobre a questão da mágoa, do perdão. Amém? Então vamos abrir lá em 1 João capítulo 4, verso 20. Vamos, olha, peguei na Bíblia, viu? Para vocês não dizerem, pastor Ricardo disse que tem que fazer isso porque deve estar querendo alguma coisa. Diz, olha, tudo na Bíblia. 1 João capítulo 4, verso 20 diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, quando a pessoa está chateada com alguém, diz, eu perdoo, mas não quero ver ele nem pintado de ouro. Você não está amando a pessoa, você está enganando a você mesmo, ainda está mentindo para você. E está mentindo para Deus, eu amo Deus. Deus disse, mentiroso. Se você não amar o seu irmão, você não pode amar a Deus. E ainda é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Graças a Deus pela palavra de Deus. Em Marcos capítulo 12, fala sobre o principal dos mandamentos. Interessante é que, eu acho que foi fariseu, deixa eu abrir aqui, Marcos capítulo 12. Um escriba, verso 28, Marcos 12, 28, diz assim. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Olha a pergunta do escriba, qual o principal? Ele não está perguntando, me fale aí as coisas boas da Bíblia, os melhores mandamentos, não, ele disse o principal. Ele queria saber o primeiro, o melhor, o que podemos dar mais importância. E olha o que Jesus respondeu, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força. Segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Deus falou, é Deus em primeiro lugar que você deve amar. Segundo, é o seu próximo. Ele não disse, o principal é amar a Deus. Não há outro mandamento maior do que estes, os dois. Não é somente amar a Deus, mas amar ao próximo. Então é muito sério a questão de engolirmos a isca de Satanás, a ofensa, porque o inimigo quer usar essa arma para nos afastar da vontade de Deus, para fazer com que nós nos tornamos inoperantes, cheio de potencial, mas não podemos usar o potencial. Por quê? Porque Satanás desligou a tomada, colocando a ofensa, e a gente querendo que as coisas funcionem, as coisas não estão funcionando. Tem pessoas que querem receber cura, eu quero ser curado, e cheio de ofensa no coração, e a cura não vem. Por quê? Porque a fé não está operando, porque tem que liberar perdão. E o interessante é que o perdão, ele é tão potencializado, que você se agarra com ele de tal forma, que perde tantas coisas boas, por causa de uma besteira. Porque o inimigo cega nosso entendimento, para potencializar aquilo que não tem tanto valor. Às vezes é uma besteirinha e você começa a crescer. Certa vez fui abordado por uma pessoa, essa já vem causando problemas para nós há um bom tempo, e se converteu, se endemoniou, se desviou, e eu sei que ele apareceu aí, eu estava com um corte de cabelo diferente, que ele me conhecia do outro prédio. Aí ele começou a dizer que odiava o pastor Ricardo, e eu falando com ele não sabia que eu era o pastor Ricardo. E eu estava saindo, largando, dei toda a atenção a ele. Eu disse, por que você não gosta dele? Não, porque ele prometeu me ajudar a arranjar um emprego, não sei o que e tal, não sei o que. Olha, não prometeu ajudar não, viu? Disse para você vir para a igreja. Como é que eu posso indicar alguém para o emprego, um desconhecido? Eu vou causar um problema para outro? Eu não indico ninguém para emprego não. Se eu não conheço o seu caráter e sua competência, eu não indico. Você pode ter caráter, mas não ter competência para fazer aquilo, eu vou dar um problema para uma pessoa que eu vou indicar? Dou não. E eu disse, eu sou o pastor Ricardo. Você disse que eu não lhe dei atenção, eu lhe disse, eu estou lhe dando atenção aqui. Aí eu disse, o que é que te gera tanta mágoa, tanto rancor, tanta amargura ao ponto de querer me matar? Porque ele disse que queria me matar. Aí ele disse, não, é porque eu tive uma infância assim. Eu digo, aí eu repeti a pergunta, acho que umas 4 vezes ou 5 vezes. Eu disse, sabe por que você não consegue responder? Porque você está tentando encontrar um motivo que você potencializou tanto essa mágoa, que para você está tão forte, mas na hora de falar para alguém, é tão tolo que eu preciso potencializar algo para a pessoa entender o que eu estou passando. É assim mesmo que se passa pela pessoa ofendida. Ela vai aumentar, ela vai chorar, ela vai espernear, mas quando ela vai tentar falar para alguém esse motivo, ela aumenta ainda mais. Uma coisa boa, tenta convencer Deus. Porque para a pessoa que você está confessando, você pode ser hipócrita mesmo, dissimulado, chorar, potencializar, mas para Deus você não consegue não. Quando você está ofendido com alguém, convença a Deus que você tem que ficar com a ofensa. Rapidinho Deus quebra seus argumentos. Agora ouça a voz do Espírito, porque se não quiser ouvir, você vai tapar os ouvidos e vai vir instrução para libertação, e só fica preso quem quer. Mas vamos continuar, para você me amar e não se ofender comigo. Em Marcos capítulo 11, nós conhecemos bem a passagem a partir do verso 23, né? Que, coloca no telão. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esse versículo é maravilhoso sobre fé, a gente ensina muito sobre fé. Mas essa história aí continua no verso 25, olha o que diz. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, olha aí, perdoai, aleluia, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então olha como Jesus amarra a questão da fé. Quer fé para remover os montes? Tá, tudo bem, mas continua, perdoa. Não é só você ter fé. Tem pessoas que querem se livrar de um problema grande, mas quando fala na hora do perdão, a pessoa diz, não, deixa eu ficar com um problema mesmo. Tem gente que quer se agarrar com a falta de perdão. Certa vez eu lembro na igreja que eu me converti, eu acho que foi na igreja que eu me converti, são tantas histórias.
O pastor foi orar por uma pessoa e na hora veio o impedimento. E veio a nota que a pessoa estava ofendida. Aí disse, olha, você está com mágoa de alguém? Estou sim. Aí disse o nome da pessoa. Aí disse, você precisa liberar perdão para você sair dessa cama do hospital. Ele disse, eu prefiro morrer. Olha o que aconteceu. Morreu. Tem gente que diz, fulaninho morreu. Não devemos estar aqui para julgar. Não devemos estar aqui para ser juiz. É entre ela e Deus, né? Mas eu aprendo com o erro dos outros. Tem pessoas, não estou dizendo que é isso o motivo da causa, né? Mas tem pessoas que contraem câncer mesmo. Contraem, não sei, pega câncer, não sei como é que essa bexiga vem. Tem câncer por causa de mágoa, de amargura. É um veneno tão grande, a amargura, que ela começa a contaminar suas células do seu corpo, ao ponto de você não mais progredir por causa dessa amargura, por causa dessa mágoa. Então, misericórdia. Vamos viver em saúde divina, fazendo o quê? Liberando perdão. E é algo fácil, não é algo difícil. E eu acho que é Lucas 7. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lucas 17. Lucas 17, no versículo 3. Acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E depois que Jesus Cristo está dizendo, olha, mesmo que ele erre novamente, perdoa, errou, perdoa, errou, perdoa. Aí vem uma resposta dos apóstolos, né? Não foi um só, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Porque hoje está muito mais fácil perdoar. Como assim, pastor Ricardo, muito mais fácil? É porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus derrama o amor dentro de nós. Se você se converte, você aceita Jesus, você tem toda a habilidade para perdoar as pessoas, porque o amor de Deus está dentro de você. E ainda Jesus levantou o nível, né? Não é perdoar 7 vezes no dia, 70 vezes 7. É porque eles não estavam preparados para isso. Então, não existe limite para o perdão. Aí eu vou ser besta, o pessoal pisar em mim, fazer o que quiser. Não, existe uma diferença entre ser besta e perdoar. Só que você quer justificar a falta de perdão dizendo que quer ser inteligente. Eu aprendi, queridos. Olha, graças a Deus pelo conhecimento, a sabedoria, eu li um livro sobre relacionamento, sobre como entender as mulheres, olha que coisa boa. Consegui entender mais 2%. Mas esses 2% me fez crescer muito. Eu me achava o cara da relação. Rapaz, ao ponto de eu quase dizer assim, senhora. Eu me achava o cara da relação, me achava o certo e queria estar certo o tempo todo. E vinha na minha cabeça, vou ser besta, eu vou abrir mão. Queridos, quando eu aprendi que eu tenho que abrir mão, meu Deus do céu, melhorou bastante. Até o comportamento que eu provocava nela. Porque você acha que a minha esposa, ela é braba comigo só quando eu provoco. Ela me chateia como? Quando eu provoco. E não sabia eu que eu era a causa dos problemas. Então eu resolvi. Então quanto mais eu pisei no meu orgulho, pisei no meu ego, eu conquistei uma esposa maravilhosa que me trata tão bem, meu Deus do céu. Eu não quero nem olhar para ela. Gente, é tão bom andar com o coração livre, meu Deus do céu. Eu sei que muitas vezes a pessoa pode lhe machucar, né? Mas eu não fui a causa de machucar, porque a maioria dos magoados que nós temos são culpa nossa. Você deu uma topada numa pedra, você cortou a unha errado e machucou sua unha. Lembra que toda mágoa que está no seu corpo, ela vai afetar a sua produtividade. Rebeca mesmo, quando levou uma suplazada no dedo, um suplá caiu no dedo dela. Quando chegava perto da gente, ela botava o pé atrás, para ninguém pisar no dedo dela, porque começou a limitar. Parece que quando a gente leva uma topada no dedo, o dedo aumenta, que a gente acerta em todas as quinas. E a gente começa a não fazer certo tipo de atividade, certo tipo de movimento, e toda vez que passa a mão dói.
Então, entende como a mágoa ela vai te prejudicar? Então, nós vamos aprender como evitar ser magoado. É uma das partes que eu vou deixar para o final, mas antes quero deixar mais uma basezinha para poder aprendermos mais sobre isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, perdão, capítulo 2, a partir do verso 10, quando nós entendemos mais a gravidade do que é andar com ofensa, nós começamos a dar mais crédito ao que Jesus falou. Em 2 Coríntios, capítulo 2, olha o verso 10, está falando sobre um contexto de perdão. Enquanto vocês abrem, isso aí é bom, vocês anotarem também. Olha o verso 10, 2 Coríntios 2, 10. A quem perdoais alguma coisa, esse é o apóstolo Paulo falando, numa carta para os Coríntios. A quem perdoar alguma coisa, também eu o perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o verso 11, atenta bem. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, se eu não perdoar, Satanás alcança vantagem. Se eu deixar uma lacuna de espaço, de mágoa entre mim e meu irmão, Satanás se aproveita. Essa palavra alcançar vantagem, eu peguei o original dela, é pleonectel, é por aí. É ter mais, ter parte, ter porção maior. Meu Deus do céu. Deixar Satanás ter uma porção maior. Ainda tem mais. Ser superior, exceder, superar, ter uma vantagem sobre. Então, quando você vai apostar corrida, a pessoa que tem a vantagem, ela larga mais na frente. Então, que coisa, deixar Satanás na vantagem? Não, meu filho. De forma nenhuma. Isso entende que não é inteligente fazer um negócio desse? Então, quando eu me agarro com a mágoa, Satanás dispara na frente. E está lá na frente, eu agarrado aqui, dando vantagem para Satanás, arruinar minha vida, colocar doença sobre minhas filhas. Isso mesmo. Porque não afeta só você não, viu, bonitinho, bonitão. É algo muito sério, quando você dá brecha ao diabo, ele alcança vantagem, ele quer tocar em várias áreas da nossa vida. Toca no corpo, na nossa espiritualidade, toca em tudo, nosso emocional, e vai trazendo, matando coisas em nossa vida. Não é só a morte física, mas vai matando sonhos, matando os planos de Deus, propósito divino na nossa vida, porque estamos dando vantagem para Ele. Então, se nós andarmos em amor, andarmos em perdão, não vamos dar vantagem para Satanás, ou seja, ele vai ficar vendo só as minhas costas. Eu vou estar sempre na frente. Aí, o que é que o inimigo vai fazer? Lançar uma isca aí uma armadilha para eu agarrar e ficar ofendido, para ele poder me passar e poder me vencer em diversas áreas da minha vida. Vamos continuar. É tão simples perdoar que, às vezes, quando se propõe uma solução tão fácil, a pessoa está tão amarrada durante tanto tempo, que quando diz perdão é fácil, a pessoa não quer acreditar nisso. É fácil perdoar. É simples perdoar. O perdão, ele deve ser feito não quando você tem vontade. É uma revelação muito boa. Porque se você esperar a sua vontade para perdoar, você não vai conseguir. O perdão, diga comigo, o perdão é uma escolha, é uma decisão. Em 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o que é amor, né? Você vai ver lá que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, um bocado de coisa de característica de amor. Mas se você perceber que o amor, quando a Bíblia define, ela não está falando sobre sentimentos, está falando sobre comportamento. Então, quer andar em amor? Se comporte como quem anda em amor. Quer andar em perdão? Se comporte, não é se sinta o perdoador. Se você for esperar sentir o perdoador, você não vai conseguir. E uma das melhores ferramentas de você perdoar uma pessoa é dando presente. Teve uma vez que eu estava demorando de perdoar uma pessoa, aí dei um presente e fiquei ainda ofendido. Aí o Espírito Santo deu outro, e outro presente, gastando no meu bolso. E ainda ofendido. Aí o Espírito Santo deu outra, não, Espírito Santo, está tendo muito prejuízo financeiro. Eu vou liberar essa pessoa, é melhor. Dá não. Porque o presente, ele não pedia para eu dar um chaveiro. Era coisas caras. Eu digo, meu Deus do céu. Um outro remédio para você perdoar a pessoa, orando por ela. No início você ora com os dentes assim, ó.
Pai, perdoa essa pessoa. Mas é um remédio, é feito uma injeção. Quando você recebe a injeção, você fica com aquela dor, mas ela vai fazendo um efeito, você vai vendo, vai sendo liberado. Faça o bem para as pessoas que lhe ofendem. Só que o caminho que nós tomamos é o quê? Fazer o mal. Se a gente não consegue dar um murro na pessoa, dar um tapa, revidar, a gente faz o quê? Fala mal. É a espada que nós temos. Queimar a influência da pessoa com outras. Porque é um alívio, gente, a gente falar os nossos problemas para os outros, é um alívio. Quando a gente está ofendido, pense numa coisa boa. É falar para os outros que nos ofenderam. É bom demais, chega gostoso para o nosso ego. E ainda quando a outra pessoa concorda, é isso mesmo, chega um alívio. Você acha que você não quer fazer isso? Eu quero. Olha, quando alguém me ofende, dá vontade de chegar para as outras pessoas e dizer o mal que elas fizeram para mim. Mas aí vem o Espírito Santo, meu ajudador, meu amigo, meu conselheiro, o próprio Deus, e disse, cala a tua boca. Eu disse, mas essa pessoa fez mal a mim. Os outros precisam saber. Olha os argumentos, né? Para ele não fazer mal com os outros também. Não seja você a causa da queda das pessoas. Enquanto Deus quer andar em misericórdia com aquela pessoa, você quer andar com juízo. E uma das coisas que cessa a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é não andarmos em misericórdia. Então, quer ser misericordioso, quer ter misericórdia de Deus, ande em misericórdia. E um dos fatos para podermos receber misericórdia de Deus é andar em amor, andar em perdão. Tem um exemplo que eu achei interessante. Está lá em Provérbios capítulo 12, verso 18. Coloca por favor na Nova Almeida Atualizada. Provérbios 12, 18, diz assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Na NVI diz, há palavras que ferem como espada. Mas o que eu queria chamar a atenção é como pontas de espada. Essa palavra original quer dizer que é perfurar, né? Então, é porque nós não temos essa cultura de ter espada, né, para guerrear, mas sabemos que a ponta da espada ela é afiada. Você pode ter um exemplo na sua casa. Não é aquela ponta redondinha, aquela ponta afiada. E se você colocar em alguma superfície de madeira, ela vai marcar. Se tocar em outra pessoa, vai furar e vai doer. Então, para quem ofende, ela fala uma palavra, acha que só está encostando a espada com aquela parte que não fura. Para quem é ofendido, acha que a pessoa perfurou ela com aquela espada. Mas na verdade, no contexto de Deus olhando, foi aquela pontinha da espada furando, incomodando, causando dor, causando dano. Mas para o ofendido, foi um rasgo grande que fez. Para o ofensor, disse, fiz nada demais. Então muitas vezes, quando nós somos ofendidos, nós potencializamos tanto, e o ofensor nem sabe que doeu tanto. Isso mesmo, desse jeito. Da mesma forma, isso leva para a gente, para os dois lados. Uma, para termos cuidado com o que fazemos, que pode ofender, a gente nem sabe. Acho que foi por isso que a pessoa se ofendeu. A gente nem sabe, não sabe nem como é que estava a pessoa. Certa vez, aconteceu algo no departamento infantil. Eu sou um guardião do departamento infantil. Protejo meus professores, as professoras, são como meus filhos. E uma vez uma criança subiu na parede recém-pintada e começou a manchar. E por eu não perceber que os pais repreenderam, eu fiz o quê? Ô menino, desce daí. Para mim, eu falei assim, ô menininho, desce daí. Para os pais pode ter soado como outra coisa. Final das contas, eu ofendi os pais. Por quê? Eu tenho toda a justificativa, zelo pela casa do Senhor, é isso, aquilo, outro. São palavras, elas ofendem. Tentei remediar de uma forma, tentei de outra, tentei contato com a pessoa, disse, vamos conversar para Satanás não ter vantagem sobre isso. Aí a resposta da pessoa, certamente não irei. Eu disse, está ofendida. Mas eu estou pensando isso. Mas como é que a pessoa diz, não pastor, certamente eu não vou poder ir. Entende como o lado fica um interpretando de um jeito, outro do outro? Potencializa. Aí graças a Deus eu tive um bom encontro e disse, olha, me perdoe. Amém. O que eu fiz não foi querendo ser mal com seu filho, porque eu sou perverso, porque eu sou ruim. Eu falhei na minha falta de tato.
Poderia ter feito de uma maneira diferente. Então, entende como uma falta de tato pode ferir uma pessoa e a pessoa nem perceber. Não, eu fiz o que estava certo. Aos meus olhos estava certo. Mas aos olhos da outra pessoa, poderia ter feito de uma maneira melhor. Agora, colocar quem está certo e quem está errado, meu filho, deixa com Deus. Cada um vai ter seus motivos. Vai ter pessoas que a gente vai falar de uma maneira mais incisiva, porque ela aguenta. Tem outras que a gente tem que arrodear tanto para não ofender. Por exemplo, Claudinha. Nós estamos treinando Cláudia para ela não se ofender. É treinamento, irmã. Olha, é tão divertido trabalhar com Cláudia. É muito divertido. Olha, a gente pega pesado com ela, viu? Mas é por amor, porque a gente gosta de se divertir. E aí dela também. Por que nós brincamos certos tipos de brincadeira com ela? Agora, brincadeira é saudável, tá, gente? A gente não entra em perversidade, em mentira. A gente não usa mentira para se divertir. Porque ela aguenta. Só que tem outras pessoas que a gente não pode usar esse mesmo nível de brincadeira, porque ela pode interpretar de uma maneira errada. Não é porque a pessoa como é que se diz, criança, infantil, não, ela não passou pelos mesmos problemas de Cláudia. Cláudia amadureceu em áreas que eu não amadureci, que outra pessoa não amadureceu. Então vai ter pessoas que vão aguentar o rojão. Eu lembro de um exemplo, vocês devem conhecer, principalmente os mais velhos, mais novos talvez não, o técnico de vôlei Bernardinho. Ele ganhou tanto do ouro para a seleção feminina de vôlei, e ele conta, num dos depoimentos dele, que o técnico dele pegava tão pesado com ele, tão pesado, era ele e o irmão dele que ia treinar. Quando ele chegava atrasado, ele recebia punição severa, e o irmão não, era leve, e ele, não lembro bem da história, mas ele se reencontrou com o tutor dele, o técnico dele, e disse: rapaz, por que você pegava pesado comigo? É injusto. Né? Chateado porque ele não fazia a mesma coisa que fazia com o irmão dele, pelo menos nivelava a punição. Ele disse: não, eu via comprometimento com o vôlei, você gostava do que fazia, e eu via que você aguentava. O seu irmão, ele não era comprometido, se aumentasse um pouco a pressão, ele desistiria do vôlei, e você, eu estiquei você ao máximo, para transformar você em quem você é. Isso me faz aprender algumas coisas. Será que eu sou o irmão do Bernardinho, que não aguenta pressão? Ou eu agradeço pelos técnicos que, eita, não viu nada de certo, só viu as coisas erradas. Olha, o pastor Humberto é maravilhoso. Ele é um excelente mentor. Ele fala, parece que é brincadeira. Não queira se aconselhar comigo, não. É porque exala dele uma excelência tão grande. O que é excelência? Excelência, ela não se conforma com os 99. É 100%. Ele deu até um exemplo, uma corrente de 100 elos, certo? 100 argolinhas, de metal. Se um elo for de plástico e 99 de metal, compromete toda a corrente. O seu amigo vai elogiar os 99 elos. O seu mentor vai em cima do 1%. Corrija isso. Espera aí, não está vendo nada o que eu fiz. Uma vez eu preguei bonito. O pessoal chegou, veio dar oferta, foi uma coisa incrível. Eu não vi o pessoal dando oferta ainda, eu vou... Deixa eu continuar. Me ofenda não. Aí eu fui numa viagem com o pastor Humberto, Campina Grande e tal, do lado do motorista, não dormi na viagem. Não dormi, detalhe. Que a minha primeira viagem com ele eu dormi, gente. Eu não sabia que era para conversar, ingênuo. Ele me chamou para, no trânsito de madrugada, ele ficar atento, eu dormi. Mas eu aprendi, até hoje ele acha que eu durmo. Mas esse eu não dormi. Aí a gente conversando, coisa da palavra, ministério e tal, palavra, aí eu, pastor, se eu tenho alguma coisa para acrescentar, corrigir na administração, eu estava assim, 50% com o coração querendo aprender, 50% também para ouvir um elogiozinho, né, do meu mentor. Eu provoquei isso nele, um conselho, e ele começou, melhorar nisso, melhorar naquilo, você repete muito isso, você repete muito isso, e quando é que ele vai chegar nas partes de você foi muito bom nisso? Não chegou. Na ofensa, nunca
nunca você terá lucro. Vou repetir, na ofensa, nunca você terá lucro, mesmo se você tiver razão. Porque a ofensa só vem quando você tem razão. Mas vamos para a quarta chave. Eu já adiantei, né? Não espere sentir para perdoar. Perdoe sem sentir. Como eu já tinha falado em 1 Coríntios 13. O interessante é que a mágoa, ela rouba a alegria, rouba a tua paz, rouba as tuas finanças, rouba a tua energia, e o pior de tudo, você que convidou ela para entrar na tua casa. Imagina convidar um ladrão para a sua casa. Pronto, é a mágoa. Ela não entra sem sua permissão. Ele diz, opa, seja bem-vindo. Vem aqui, sente do lado da minha razão. Pronto, aí ela vai e rouba a tua paz, tua alegria, tua energia, rouba um bocado de coisa. Então vamos fechar as portas para a mágoa. Quinto, não desperdice energia em algo que não tem valor. Quantas vezes paramos e consumimos nosso tempo pensando no mal que fizeram para a gente? Arquitetando uma vingança para outra pessoa. A sanção que vamos colocar, não vou deixar ela fazer isso, não vou fazer isso por ela, não vou isso, perdendo tempo com as coisas que não é vão, que não é importante. Em Colossenses capítulo 3, bota aí no verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Mágoa é lá do alto ou perdão? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto. E o que é as coisas lá do alto? Perdão. Não as que são aqui da terra, mágoa. Aí fica pensando, me magoou. Não, pense como perdoar, como fazer isso. Isso deve ocupar nosso pensamento. 3. Vou ver se tem mais. Colossenses 3:3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então você consegue porque você está morto. Amém. Se você morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo, acabou-se, isso é fácil demais. A Bíblia diz que os mandamentos não são penosos. Se Jesus disse que devemos perdoar, não é difícil. Amém. Quem é que está dizendo que é difícil? O diabo. Aí quer acreditar em quem? Em Deus ou no diabo? Em Deus. É fácil demais perdoar. Como é que eu faço, pastor Ricardo? Perdoando. É uma decisão. Depois vai vir os sentimentos de alívio, de paz, de alegria, de não incomodar. E ainda vou dizer algo para você. Se você tem uma cicatriz no seu corpo, você olha a cicatriz, se ela já foi curada, você lembra do episódio. Foi eu em cima do muro, caí, rasgou meu braço e levei uns pontos. Mas quando você toca, não dói. Pronto. Se você tocar nessas lembranças aí doer, é porque ainda está magoado. Não estou dizendo que você vai esquecer o que o pessoal fez por você, as pessoas, mas o que vai acontecer é quando você lembrar, não vai doer. Você vai rir daquela tragédia. Eita, pai, quando eu era pequeno eu corri tanto e bati o queixo no chão, aqui a cicatriz, ri. Não mais é aquela coisa pesada. E como você faz para isso? Você transforma aquilo de ruim em um aprendizado. Tenta converter uma coisa ruim em aprendizado. Essa é a natureza de Deus, Ele converte morte em vida. Uma flor, por exemplo, ela nasce, ela embeleza lá o ambiente, ela tem o aroma, tem néctar, tem pólen, tem tudo, mas a flor vai e morre. Deus, Ele colocou um sistema no mundo que até numa morte Ele consegue gerar vida. Essa flor, ela se transforma num adubo para dar energia, força, alimento para outras flores nascerem. Então, precisa-se de uma habilidade de você pegar algo ruim e converter isso em algo bom na sua vida. Em maturidade, em crescimento. É pegar uma pedra que veio para colocar como um jazigo de cemitério e você colocar embaixo e usar ela como um degrau para você subir. Mas muitas pessoas ainda ficam com ela em cima de você. Certa vez, pastor Júnior me ofendeu mês passado? 15 dias. Eita, ele ia dar uma oferta. Gente fina. Vai, dê logo a oferta para Deus. Espera aí, viu, gente? Pastor Júnior. Espera ele sentar para ouvir. Eu teci um comentário que era muito cheio de razão, análise, números, técnicas, tudo,
e esqueci a essência do Espírito. E eu falei, não algo pecado, algo ruim. Eu disse, por que a gente não faz com esse irmão isso? E ele me deu uma lapada. Rapaz, como foi que tu disse É porque eu procuro não lembrar para não ofender de novo. Disse, se você não andar em misericórdia, assim, desejar o bem para a pessoa, isso vai cessar pela tua vida. Mas ele falou com outro tom que eu me ofendi. Na hora. Mas foi o que eu fiz, eu digo, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Na hora eu quis lançar argumento, não, mas vê. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Deixa eu absorver essa sabedoria. O que é que ele está querendo ensinar com isso? Senhor, que coisa boa ter alguém para me tirar de um caminho normal e me levar para um caminho de excelência. Que bom ter as feridas feitas pelos leais. Leais são as feridas feitas pelos que amam. Então, rapaz, ele falou isso, uma palavra dura para mim. Ele podia, Ricardo, veja bem, não é bom. Não, ele chegou logo, Tramontina. Aí eu tinha que engolir sorrindo. Ele podia ter mais tato, me chamar para jantar. Mas não, ele resumiu rápido. Aí eu fico pensando, eu vou ser uma pessoa que a pessoa tem que arrodear só para falar uma coisa, para eu crescer logo. Deixa eu crescer rápido. Demorar uma semana para entender um negócio que pode ser feito em 1 minuto. Não é possível. Aí eu disse, Senhor, obrigado pela vida do pastor Júnior. E olha, eu não falei assim com, obrigado pela vida do pastor Júnior. Não. Aí tranquilo. Aí vem o lado bom. Aí ele chegou depois de uns 6 meses depois. E dias depois ele disse, Ricardo, olha, desculpa ali a forma que eu falei contigo e falei dura. Não, cara, eu que agradeço. Eu tenho que dar essa liberdade para meus amigos, me corrigir, falar comigo sem mimimi, sem... Eu que tenho que cuidar do meu coração, de não se ofender. E quando você anda com pessoas sábias, eles também vão perceber que o limite está sendo ultrapassado e eles dão uma recuada. Mas eu não queria que recuasse, eu quero um aprendizado acelerado. Então, às vezes, a gente está aprendendo pouco, por quê? Porque a gente está cheio de mimimi, está se magoando com besteira. Fica livre. Meu Deus do céu. 6º, não culpe os outros. O grupo de música pode vir. Quando chegar o 7º é bom. O 6º, você não deve culpar os outros. Tem uma passagem em Lucas 6, 41. 41 e 42. Às vezes a pessoa ela é especialista em enxergar defeito nos outros. Especialista. Mas é tão cego de enxergar os próprios. E não sou eu que estou dizendo isso. Lucas 6, 41. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Um cisco no olho do teu irmão. Por que você vê? E não repara a trave que está no teu próprio. Verso 2. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, quando nós paramos de culpar os outros, eu não consegui por causa disso, por causa daquilo outro, você não vai conseguir enxergar seus defeitos. Quando pararmos de enxergar o defeito nos outros, começamos a nos aperfeiçoar. E quando nos aperfeiçoamos, nós crescemos. E a 7ª chave, são várias, né? Eu só botei 7. Seja grato. Olha, essa é tão importante. Porque quando alguém lhe ofender, você diz, obrigado, Senhor, pelo bem que a pessoa fez. Às vezes a pessoa deixou de lhe dar um negocinho pequenininho, mas quando você lembra o que ela já fez, você não se importa com esse pequenininho. Tem uma passagem na Bíblia, Efésios 5, 3, capítulo 5, versos 3 e 4. Está falando do contexto de algumas obras das trevas, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. A pessoa magoada, ela vai pegar caminho que vai usar muito a língua. E olha o que a Bíblia diz, antes, pelo contrário, ações de graça.
Isso é uma dica extraordinária. Quer falar mal dos outros? Seja grato. Quer ficar chateado? Seja grato. Quer ter um pensamento vingativo de vitimismo? Seja grato. Seja grato, seja grato. Se você for grato, você não vai murmurar. Se você for grato, você vai ter uma vida mais feliz. Se você for grato, você vai atrair o favor divino. Se você for grato, você vai fazer o seu próximo feliz. Vamos praticar a gratidão. Obrigado por ter feito isso por mim. Rapaz, a pessoa se sente nas nuvens. Olha como é bom a gratidão. E seja grato para as coisas darem certo.